Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com o Volney Ing, o Ney do Multiplique. Multiplique Soluções Financeiras, né, Ney? Isso. Bem-vindo, viu? Obrigado pela oportunidade de participar aqui, né? A gente sempre assiste. Fiquei muito feliz com o convite. A gente que fica honrado de ter você aqui com a gente. Ney, virando a mesa, né? A gente gosta de falar de histórias de sucesso e fracassos também. Pessoas que já, empresários, empreendedores, donos de empresas, CEOs, contar um pouco da história dessas pessoas e das empresas que elas ajudaram a reestruturar e também falar um pouco de ferramentas que ajudam empresas e empresários. Acho que o Multiplique tem esse DNA, né, de ajudar empresários. Queria que você contasse um pouco para a gente o que é o Multiplique. Primeiramente, o que é o Multiplique, o grupo, né, de negócios que vocês têm e soluções que vocês apresentam, para depois entrar um pouco na sua história. Então, conta para a gente como é que vocês atuam no mercado. Joia. A Multiplique é uma empresa que vive crédito, né? A gente sempre fala que a gente vive crédito full time, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E hoje a nossa casa ela é constituída como uma securitizadora, é uma SA aberta, que atua em todo o Brasil, com o nome de Multiplique, né? A gente também tem 3 fundos, um fundo que subordina os outros fundos, um FDIC, onde ele tem as cotas júnior, que dá para o outro, e 2 fundos, 2 FDICs, um para o investidor, um fundo aberto e um fundo fechado. Mas todo o portfólio ele é formado por fundos, né, com o objetivo de atender o melhor possível, a experiência melhor possível dos nossos clientes, que o objetivo é dar crédito. Junto na nossa casa agora a gente vai ter uma instituição financeira, a gente está nos trâmites finais do Banco Central de aprovação, dentro da Multiplique, toda a parte tecnológica, a parte de RP, a gente já vem trabalhando há mais que um ano, né? E em breve aí, junto com a securitizadora, junto com os 3 fundos, a gente vai ter uma instituição financeira, onde o investidor vai poder investir com fundo garantidor, dando aqueles 250 mil lá, onde a gente vai ter mais opções aí, tanto para os nossos clientes, assim como para os investidores. Como é que funciona? Quem assiste a gente aqui, tem bastante gente do mercado financeiro, tem bastante gente que trabalha com consultoria também. E tem de todo nível. Tem pessoas entry level, né, que estão começando, e pessoas já seniors, né, que já têm um conhecimento técnico. Mas para quem não tem um conhecimento técnico, vocês começaram como factoring, né? Sim. Qual que é a diferença entre factoring, FDIC, securitizadora, cota sênior, cota subordinada, cota júnior? Como é que funciona isso? Legal. Factory normalmente são casas que dão crédito menor, né? Tá mais de entrada. Junto tem até uma empresa que é pouco conhecida que chama ESC. ESC é uma empresa que é uma factory que só pode dar no município crédito. Junto aí factory é um caminho a factory ela tem uma parte tributária muito alta e uma parte também um pouco complicada na parte do direito a regresso. Então é normal que uma factory, quando ela cresça, ela vire uma securitizadora. Uma securitizadora, a grande diferença para o factory é que ele tem direito a reembolso se algum sacado não paga, e a securitizadora ela também pode captar dinheiro emitindo debêntures, enquanto a factory também não pode. E tem uma parte fiscal, uma parte tributária extremamente mais menor do que a factory. Então, a factory, para iniciar, ela é mais simples, é uma empresa limitada, a securitizadora é uma SA, tu vai precisar de uma empresa de contabilidade especialista, tal. Então, é normal quando o cara já crescer um pouquinho, tem um patrimônio líquido um pouco maior. E a Multiplique começou por esse caminho como a factory, a gente começou muito pequeno, né? Até que bom que começamos muito pequeno e com pouco dinheiro, porque a gente foi aprendendo a trabalhar e fazendo. O teu quadro aqui chama Virando a Mesa. Acho que a história da Multiplique é uma história de se reinventando e virando a mesa, né? E talvez o que me assusta mais no dia a dia é a necessidade cada vez de tempo menor que a gente tem que virar a mesa para permanecer vivo, permanecer se reinventando no estoque, se permanecendo competitivo, né? Depois a securitizadora tu consegue captar emitindo debêntures e é normal que uma securitizadora, quando ela cresça um pouco mais, que ela abra um FDIC. Porque o FDIC tu consegue captar dinheiro mais fácil que a securitizadora e mais barato.
logo tu vai poder começar a atender um espaço geográfico maior, logo vai poder ter empresas maiores também, com inadimplência um pouco menor, é um caminho natural. Nesse caminho, algumas casas no Brasil aí que vem crescendo, é normal que elas viram uma própria asset, para elas mesmas fazerem a gestão dos seus fundos, que foi o caso da Multiplique e de tantas outras casas boas que a gente tem aí no Brasil, né? Não só, também vários fundos bons, né? Acho que quando estou falando aqui da Multiplique, se confunde muito com a história do mercado de fomento mercantil do Brasil. Estou contando a história da Multiplique, mas a história de várias e várias casas que foram trilhando um caminho parecido ou igual e muito bom. Hoje a gente fala em oligopólio dos bancos, o crédito está ali nos bancos, mas na verdade é porque não é muito coberto pela talvez grande imprensa que tem, porque assim, o empresário hoje tem acesso a muito crédito de muita factory, securitizador e FDIC e boas casas, viu? Casas aí, dá exemplo nosso, mas poderia dar exemplo de várias, assim, nossa equipe é composta por mais que 300 pessoas, né? Então, a gente compete mesmo a nível com os bancos. Né? Em taxa também. Vocês começaram, só para o pessoal saber a ordem de grandeza, vocês começaram com quanto e hoje vocês estão de que tamanho? Em quanto tempo? Tem até um pouco de vergonha de falar com quanto a gente começou. Mas assim, eu era balconista em uma empresa de um tio meu. Nesse meio tempo, meu pai se aposentou e eu tinha R$7.000 em 99. Caraca! Só que meu pai queria abrir um negócio próprio e depois disso ele até abriu um negócio lá que não deu certo, inclusive. Mas nesse meio tempo, até meu pai era mecânico, minha mãe era zeladora no colégio, inclusive, que eu estudava. Nesse meio tempo que o meu pai decidiu o que ia fazer, não fazer, eu peguei um dinheiro dele ali e comecei a trocar alguns cheques. Informalmente mesmo, né? Uhum. Aí depois que eu vinha registrar a Factory, até meu pai se decidir. E quando eu trabalhei nessa outra empresa de balconista, eu sabia que o proprietário da empresa lá trocava alguns cheques, né? E ali que foi o meu primeiro contato, ver isso daí que dava para descontar cheque, né? Sempre gostei um pouquinho de número, assim, tinha até uma certa facilidade. E acabei conferindo lá nessa outra empresa essas trocas de cheque e tal. E aí saí de lá, vim para abrir um negócio com meu pai. Nesse meio tempo, enquanto meu pai decidiu o que ia fazer, comecei a trocar uns cheques e foi até hoje com pouquíssimo dinheiro. Mas eu trocava mais, era cheque no comércio à vista, como eu não tinha dinheiro para trocar cheque a prazo. Saía lá na principal rua de Joinville e cobrava 1 ou 2%. Pegava o cheque e dava dinheiro, pegava o cheque e dava dinheiro. Ia no banco, trocava por dinheiro e fazia de novo. Caraca. Girava no mesmo dia. E esse foi o começo. Na época, até quase todo mundo falava que era um negócio muito perigoso, pedia para tirar isso. E eu mesmo queria ser executivo de empresa, queria estudar, era estudante, né? Uhum. Vi esse negócio como uma situação para depois que eu me formasse, tal, na faculdade, ter um emprego melhor, tal, mas com o tempo o negócio sempre foi crescendo, a gente sempre foi procurando e profissionalizando, tal, foi crescendo até mesmo que eu vi que não seria mais necessário imaginava trabalhar de executivo depois que se formasse, tal, na empresa de alguém. Com o tempo vi que era possível dentro da... Contratar executivos e trabalhar e ser um empreendedor, né? Exatamente isso. O negócio foi acontecendo devagarzinho. E hoje vocês estão de que tamanho? Então, hoje a Multiplique tem um PL superior a 2 bilhões, né? Ela está espalhada por todo o Brasil, dando crédito. Acho que a nossa participação geográfica ela se confunde muito com o PIB do Brasil. A gente cresceu tentando ser as lojas Gazin do fomento mercantil do Brasil, mais pelo oeste, mais nessa parte agro. Uhum. Mas a gente é de Joinville, né? Mas chega um momento que não adianta, né? O negócio está aqui em São Paulo, está aqui até São Paulo, Campinas, e que o negócio passa a ser parecido com o PIB. Mas a Multiplique, a gente é uma casa com vontade de ampliar bastante, a gente sempre fala lá
que a vontade nossa a gente está no 5 primeiros minutos do jogo, a gente com certeza tem muito ainda contribuir aí com a economia do país. A gente é uma empresa que trabalha com muita tecnologia lá dentro. Os nossos níveis de produtividade vêm estourando muito e, com certeza, com muito conservadorismo na carteira. Acho que o negócio existe certos riscos mesmo, mas a gente sempre foi numa maneira assim mais conservadora. Hoje a gente passou a ser uma referência de crédito, principalmente da parte dos investidores aí que acompanham, tem dados da nossa carteira tal, que a gente vai muito conservador e tem dado certo. Qual que é eu vi um estudo uma vez que eu até apresento nas minhas aulas, as factories surgiram ali nos estados que tem mais indústria, né? Acho que o DNA é emprestar para fomentar e financiar a indústria, né? Começou com isso, né? Sim. Então, estados do Sul e do Sudeste, estados do Sul e São Paulo, principalmente. Né? Exatamente. As factories do Brasil, o início todo está concentrado em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por PIB, né, de estado, Santa Catarina e Rio Grande do Sul onde até tem mais. Sim. Até porque eu acredito que assim, empresas de sucesso, né, em Santa Catarina tem algumas, acabam puxando várias outras e acabam fomentando, como aqui em São Paulo. Mas, lógico, né, a maior concentração, em número, né, nominal, é em São Paulo. E o grande mercado nosso é a indústria da transformação. Quando eu falei que comecei no varejo, comecei porque eu não sabia trabalhar. Eu achava que era ali desconto de cheque, estava aprendendo no começo, mas os grandes clientes é a indústria de transformação. Em Santa Catarina, aquele eixo lá, Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul, tem bastante indústria. Sim, né? sim. Joinville é um município famoso, né, pela força da indústria da transformação. E eu acho também que a característica dos empresários ali, talvez uma formação melhor, eu vejo isso, né? Empresários mais conscientes, né? Não falando mal dos outros estados, mas ali tem uma característica bastante interessante. E quando você está trocando ali duplicata e às vezes fomentando, o olho no olho com o empresário, sentir confiança no empresário é muito importante, né? Não tenho a menor dúvida disso. Essa parte ainda, a Multiplica era muito menor e eu fazia o comercial, né? A gente chegou uma época, eu me lembro bem isso, que a gente tinha 80 clientes na Multiplica, e os 80 clientes eram de Joinville e os 80 era indústria. Uhum. Tá? Então isso facilitou muito. Acho que ajudou de um ponto de vista de levar sorte, de estar no momento certo, no lugar certo, na hora certa. O mercado também não era tão atendido. Veja bem, né, quando a gente fala de FDIC, né? FDIC, a lei é só de 2001. Os primeiros FDICs nem deram certo ali, que eram mais gente trabalhando com um ativo estressado, tal. Essas primeiras factories grandes que foram virando FDIC, começaram em 2008, 2012, daí em diante até 2016, 2017, essas primeiras casas, e a Multiplique entrou nesse embalo junto. Junto. Então, acho que levou sorte também. A gente está num local que a gente tinha originação de ativos, clientes, com empresários muito bons aí. Joinville realmente é uma força industrial. Sim, e você, é engraçado, é curioso, né? Você falou da sorte, né? É isso, você tá no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? Mas também tá preparado, né? Tá posicionado e ter a inteligência para capturar aquela oportunidade. Eu conheci vários empresários que tinham factorings que não deram certo. E às vezes os motivos são diversos, uma concentração de risco, não saber ali também mensurar o risco, né? Qual que é o que você vê que pode dar errado numa factory, num FDIC? Eu, no início do ano 2000, né, em Joinville, já tinha mais do que 30 factory. Hoje tem umas 3 abertas dessas, né? Multiplique e mais 2 10% sobreviveu. Então tu vê que o índice de mortalidade é que nem qualquer outro negócio. Eu acho, viu, que entender bem o perfil de cliente que tu tem e ter um preço em cima disso. Acho que se a factory ou o FDIC, o securitizador, optar por trabalhar com empresas menores,
e com um ativo um pouco mais estressado, saber que isso tem que ter um preço, isso gera inadimplência, e saber que a partir do momento que ele vai mudando o perfil do cliente dele, ele vai ter uma inadimplência menor, logo ele vai ter um preço menor também, mas é saber colocar o preço correto para o perfil do cliente. Acho que igual qualquer negócio, rentabilizar de uma maneira adequada. Entender o negócio, porque o pessoal fala, pô, mas por que fomento é tão caro? É tudo questão de risco e retorno. Às vezes o fomento é dado sem garantia nenhuma. Ou a carteira ali que a Factoring, que o FDIC tem, ela tem um nível de inadimplência que para colocar no custo da operação, formar um preço médio, tem que estar embutido. E quando às vezes eu trabalho com clientes também de consultoria, né? Não entendem isso. Falam, tá muito caro. Poxa, mas é caro. Então eu tomo um empréstimo ou tomo um fomento de 5%, por exemplo, ao mês. Estressando. Se eu rodar em um mês, que geralmente é mais rápido, mas se eu rodar em um mês e tiver uma margem de 10%, eu estou ganhando 5%. Coisa que eu não estaria ganhando se eu não tivesse o fomento. Sim. Então é hiper importante, apesar do preço ou do custo parecer alto, a hora que você coloca que sua margem vai melhorar, ou que você vai ter aquilo para vender, né, torna-se viável, né? É extremamente proporcional. As grandes assets do Brasil, assim como a Multiplique, hoje tem preço extremamente competitivo ou mais barato que os grandes bancos. E não tem a menor dúvida disso, é o mundo que eu vivo, que a Multiplique vive, e a gente é extremamente competitivo. Mas é lógico que quando a Multiplique trabalhava com clientes menores, essas taxas, como 5% ao mês, elas eram extremamente menor. Mas essas empresas, elas também têm uma margem bem maior e elas não conseguiriam fazer um negócio se não fosse a pequena factory regional, municipal lá, de maneira nenhuma. E muita parte desses clientes, eles não têm qualquer outro tipo de acesso de crédito. Sim. Esse tipo de perfil de empresário, se ele não tiver acesso a crédito a uma factory, a uma securitizadora, possivelmente ele consegue tomar só crédito na pessoa física dele, que é extremamente mais caro do que esse valor, ou ele não tem nem mesmo opção. E esse comerciante, essa indústria pequena, né, é muito normal que ele compre por 5 e venda por R$10, que ele tenha 100%, que ele compre por R$100 e ele venda por R$300, Sim. com um tiro muito curto, porque ele mesmo, no negócio dele, ele tem um processo de industrialização de o ciclo curto, rápido, com grande margem de lucro, porque o negócio dele é meio pega aqui e coloca ali. Então, o negócio é dividido. Infelizmente, a Multiplique hoje não consegue atender esse público, porque já não consegue colocar o nosso PL para atender tantas empresas assim, senão a gente teria que ter milhares e milhares e milhares de clientes. Mas é um mercado que nós adoramos. A partir do momento que a gente avançar lá dentro em tecnologia, inteligência artificial, para a gente deixar o nosso processo menos burocrático, a gente com certeza vai voltar para esse mercado e atender esses empresários. E gostamos muito, viu? Não, e é porque dá uma margem boa, até porque se você tem uma gestão de risco melhor, você consegue capturar, quer dizer, você está competitivo no mercado, com uma eficiência melhor. E a eficiência é a gestão de risco nesse mercado de crédito, além do custo operacional, né? O crescimento da Multiplique nos últimos 12 meses, inclusive, se deu por cima disso, né? A gente vinha esticando tanto o perfil, crescendo cliente, hoje em dia a gente vem diminuindo e vem atendendo empresas que estavam inativas na Multiplique, que a gente veio reabrindo esse perfil de cliente. Logo, a gente conseguiu melhorar a nossa rentabilidade e até mesmo hoje em dia a gente tem muito mais experiência que no passado, conseguir manter a inadimplência controlada. Mas a história da Multiplique nos últimos 12 meses foi a reativação de clientes inativos. Pô, interessante, hein? Clientes que você não operava mais e voltou a desenvolver ali o relacionamento. Da Multiplique de 5 anos atrás, da Multiplique de 10 anos atrás, 15 anos atrás, é o tipo de cliente que hoje a gente está reabrindo, que está sendo o nosso crescimento dos últimos 12 meses, essa reativação, né? Inclusive ficou muito mais barato abrir cliente.
É, porque se é só uma ligação ali, já conhece o empresário, já... Ele conhece a nossa casa e muito desse pessoal a gente que parou de atender. Porque a gente vinha abrindo o perfil, aumentando o tamanho do faturamento mínimo para atender, a gente deixou de atender. E hoje a gente tem condições de atender novamente. Você me disse que, e eu observo também, a concentração bancária, né? Antes você tinha mais bancos, eu como empresário tinha mais opções. Começou ali uma onda de aquisições, né? Ficaram poucos bancos. E aí começou a surgir esse mercado dos FDICs para empresas. Mais ou menos quantos por cento ainda qual que é a concentração dos grandes bancos e do crédito para empresas? Hoje o crédito no mercado de capitais com FDIC, tá? Ele já toma 50% do mercado em relação a banco, né? Existe muita asset que estrutura muito através de CRA, CRI, apenas emissão de debêntures, já reparte meio a meio e não tem a menor dúvida. Esse segmento boletável, né, de empresa simples, troca de securitização, troca de título, já é mais fora do sistema bancário do que dentro. Eu sempre gosto de fazer a seguinte analogia, né? Os políticos gostam de falar que o mercado, que o empresário não tem acesso a crédito e que não se tem crédito no Brasil. Mas não é o que ocorre. Vamos ver, né? Acho que o Nubank foi o primeiro a desbancarizar cartão de crédito. E o jovem que não tinha acesso a crédito nenhum passou a ter o rostinho lá. Logo veio novos neobancos e tal, e eles mesmos extremamente competitivos entre eles. Depois veio o evento XP de desbancarização e logo depois várias outras plataformas aí, tu não precisa mais ir no banco para investir, até acho que pouca gente hoje em dia vai, né? Vai nas próprias... Eu não entro numa agência faz quase, sei lá, 10 anos. Vai nas próprias plataformas, né? E o crédito para empresas, né, é um verdadeiro formigueiro. A gente tem 500 FDIC multicedente, multisacado no Brasil. A gente tem em torno de 2.500, 3.000 securitizadoras no Brasil e tem em torno de 8.000 factory no Brasil. O empresário hoje no Brasil, às vezes tu chega para ele e fala, não posso te atender, eu já estou perdendo muito tempo na minha agenda atendendo o FDIC. A gente procura ter diferenciais para que o empresário nos atenda, tanta gente que está passando na porta dele. Quer dizer, tem concorrência para o cliente junto aos FDICs. Tem concorrência, logo a experiência da empresa, cada dia a gente dá mais coisas para o cliente com menos coisas em troca. Quero dizer que a experiência final lá do cedente, do tomador, tem melhorado bastante devido à concorrência. Está ocorrendo o que ocorre em qualquer setor do capitalismo, inclusive com a nossa rentabilidade, né, de quem dá o crédito ao longo dos anos vindo caindo, que é algo natural do capitalismo, né? Ao longo do tempo tudo vai virando um commodity. Quem que dá o funding para os fundos, para os FDICs? Pessoas físicas, outras empresas? Como é que é o passivo? Depende muito do tamanho do FDIC. Né? Existe FDIC no Brasil que trabalha mais com capital próprio mesmo, são os FDICs um pouco menor, tá? Mas existem exceções também, existem grandes FDICs com capital próprio, excelentes casas. Existe uma outra parte de FDIC de investidores que se especializaram em investir em FDIC e tem ótimas casas no Brasil e gente que está no mercado há muito tempo que eles conhecem vamos dizer, os factoreiros do Brasil vão lá, conhecem o trabalho e devagarzinho eles começam a investir um pouquinho no FDIC. Conforme tu faz um trabalho, eles vão ampliando. Então, são grandes assets que têm 10, 20 bilhões de patrimônio que se especializaram em investir em FDIC. Como se fosse um fund of funds, aí, um fundo de fundos. Exatamente. E eles captam de fundo de previdência, de family office, de tudo que é lado, em plataformas, bastante em plataforma também, e existe alguns FDICs maiores que captam dessas casas, mas captam também de fundo de previdência, captam de family office, captam em plataforma, captam de tudo. É um mercado que cada vez que passa mais, viu, está cada vez mais maduro. Quem investe em FDIC, essas casas que investem em 10, 20, 30, 50, 60 FDIC, eu estou quase me arriscando a falar alguns nomes, eles conhecem muito
viu? São excelentes casas mesmo, eles conhecem o nosso trabalho. E algumas casas que foram crescendo e que capto tudo que é lugar desde que dê certo no preço. O mercado está muito amadurecido. Pessoa física pode investir também. Então, antes ele tinha que ser profissional, tinha que ser acima de R$ 1 milhão. Agora, a partir de 30 de novembro, a lei, né, a CVM 356, ela foi agora reformada e agora é 175. E daí foi aberto ao varejo. Pessoa física, independente do valor, vai poder investir. Na cota sênior, não na cota mezanino, independente do valor. Cota sênior, explicando, até te peço desculpa, tu já me perguntou antes a diferença, né? O FDIC, ele funciona quase como um banco. O banco tem lá o valor do dono do banqueiro, que é conhecido como índice Basileia, né? Ali é 10,5% é o valor do dinheiro do banqueiro, que fica com o resultado no final. O fundo de investimento em direito creditório, o FDIC, ele tem uma cota subordinada que chama Júnior. Essa é a cota do factoreiro lá, normalmente é a primeira pele de quem está lá no negócio. Lá na Multiplique é meu. É o último a receber. Ele é o último a receber se tiver que ter resgate. A Multiplique, inclusive, ela nunca teve um outro investidor na cota júnior. Sempre fui só eu. Alguns FDICs até acabam pulverizando isso daí em uma outra estratégia que também pode ser e também é legal. Então, e como que funciona? Aí tem o investidor mezanino e o investidor sênior, né? O investidor, se ele quer resgatar o dinheiro, o FDIC está lá com dificuldade financeira no mercado, o mercado está falando que o FDIC está com problema, vai quebrar. Funciona o seguinte, a administradora, né, no caso a nossa administradora é a Singulari, que é a grande casa que tem todos os FDICs aí do mercado. A Singulari fala, primeiro resgata o investidor sênior, né? Aí depois resgata o investidor mezanino e, por último, se sobrar, estiver o investidor júnior. Porém, o investidor júnior, ele fica com o resultado da operação. Cota pode dar positiva, pode dar negativa, vai dar o rendimento. Já o investidor sênior e mezanino, ele é pré-fixado. Aí você capta pré. Hoje está mais ou menos quanto? Então, um mercado de uma cota sênior de mercado, hoje é em torno de 3%, 4% no mercado, depende do FDIC. Alguns FDICs que têm uma carteira com portfólio que consegue cobrar uma margem maior, também elas acaba tendo uma carteira um pouco mais nervosa, eles também acabam pagando um pouco mais para o investidor. Então, vamos colocar assim de 2,5% a 5, 6% no mercado. E essa outra cota intermediária, mezanino, no mercado, ela vai de 4 a 8. Mas 4 a 8 ao ano? Não, CDI mais 4%, ou CDI mais 8%. Todo o mercado pós-coronavírus, ele virou de CDI mais alguma coisa. CDI mais alguma coisa. Né? Antes era 140% CDI, 160% CDI. Coronavírus foi essa virada de mesa. E aí, então, se você cobra 3% ao mês e dá certo, não é isso. Mas se fosse, você ficaria com a margem para você num cenário perfeito, sem inadimplência. Tem inadimplência, você carrega todo esse risco. Exatamente, mais ou menos acontece. Tu capta a CDI mais 3, então isso dá um custo de mais ou menos 15%, olha lá, uma conta meio de padeira aqui. Aí tu tem todos os custos de administração, back-office, pessoal. E se tu vender lá 2% ao mês, 24%, tu fica com esse spread do 15% por 24%, lá em torno de 9%. Mas tem todo o teu custo para fazer, né? O risco, o custo. Tem a taxa de administração, não tem valor fixo, é sempre variável, você ganha um percentual ali de gestão, né? A inadimplência você carrega. Quantos por cento mais ou menos é para cada uma dessas faixas do fundo? Isso aí é no estatuto do fundo, você que decide o que você quiser, ou tem uma lei que gere isso, Não, que rege isso? O valor que o administrador vai cobrar, ou o gestor vai cobrar para as casas que não têm a própria asset, é combinado, é um acordo entre as partes. Entre as partes, privado. Entre as partes, mas a gente sabe que a Singulari, que é a casa aí que tem boa parte, mas eles têm um preço meio igual, meio que para todo mundo, assim. E tem essa questão de quantos por cento é cota júnior ou não tem também entre as partes? O fundo de investimento que manda nele é o regulamento. Então ele faz o regulamento ali. E ele tem que
seguir a lei da CVM, né? Mas não existe uma subordinação mínima que tu tem que ter de cota júnior. Tá. No caso da Multiplique é 20%, Tá. que a gente tem que ter no mínimo de cota júnior. Mas poderia ser 10, poderia ser 15, poderia ser 30, 40. 20 é meio assim padrão. Do mercado. Ô, Ney, e fala uma coisa, como que vocês, como é que um FDIC, uma factoring, uma securitizadora ajuda o empresário que está em crise? Eu vou dividir em duas partes aqui. Ou não crise também, como é que ajuda empresários? Né? Eu não tenho a menor dúvida, viu? E realmente importante, viu? Que não estou falando pela Multiplique, estou falando por Pelo todas mercado, as casas, e o Brasil seria outro se não fosse as casas. Primeiramente, vamos falar do pessoal desbancarizado. Simplesmente essas empresas iriam parar. Elas não teriam opção. Assim, a Multiplique atendeu só empresa já desbancarizada, que não tinha mais crédito bancário, e que se no dia da folha de pagamento a gente não tivesse, a folha de pagamento não sairia. Aí ele trava, né? Se a gente não fizesse um fomento à produção, o cara não compraria a matéria-prima e a empresa não funcionaria. E em caso de RJ também, né? Porque aí o banco também não pode emprestar. O banco sai totalmente do mercado, tal, e não entra, e seria um colapso, realmente seria um meteoro dentro das empresas. Porém, existe casos, que é o caso hoje, uma parte do nosso negócio, né, que se especializa em trabalhar com empresas bancarizadas. E eu acho que a primeira coisa dos FDICs que trabalham com empresas bancarizadas, a operação é mais simples do que com banco. Ela é mais rápida do que com banco. E ela é mais barata hoje do que com banco. Até porque, vamos ver, né, a gente não tem IOF, o Imposto sobre a Operação Financeira. O IOF é caro, né? 0,38 mais 1,5 ao ano. Tá? É diferente, a gente já não tem aí. E tu vê, por um juro hoje normal aí, que vamos colocar de 24%, 30% ao ano, pô, o IOF acaba comendo bastante na mesa numa duplicata aí, que o prazo médio é 45 dias. Então, hoje, as indústrias, acho que elas nasceram vendo o fundo de investimento, a securitizadora, como empresas que tinham problema financeiro. Mas esse mundo mudou. E no começo a gente dava crédito para quem tinha mais dificuldade e quem não tinha opção. Mas hoje já mudou. Hoje empresas listadas na B3 tomam crédito com FDIC, grandes empresas boas, e a gente é mais uma opção. Quando a gente tem uma opção melhor do que o banco, o cara toma com a gente. Quando a gente não tem uma opção, não vai. Mas assim, a gente trabalha com... A Multiplique tem 240 funcionários no back-office lá, mais 80 PJ fora. Então, eu movimento com 320, 340 funcionários. Um grande banco tem que se movimentar com 70, 80 mil funcionários, com agência em todo o Brasil. Então, é muito mais difícil ele se movimentar. E eu consigo levar rapidez para o cara aumentar a rentabilidade do negócio dele. É um grande parceiro comercial. Como é que você vê você vê os bancos tentando migrar para esse mercado, de alguma forma investindo num FDIC para participar desse jogo? Sim. Hoje todos, eu não vou falar todos porque eu não conheço todos, né? Mas vários bancos já têm FDIC e compete com a gente, e o gerente do banco vai lá e ele acha que está fazendo negócio com o banco, está fazendo um negócio com o FDIC do cara, e é extremamente normal. Ele vai lá com o nome do banco, XYT lá, porém quem está atendendo é o FDIC do banco. Sim. Porque para o banco também, em muitos momentos, tributariamente é mais interessante, fazer via é menos burocrático. É uma tendência, embora a Multiplique está virando parte do nosso negócio, a Gaveta, uma instituição financeira, mas o vento é contrário. Ah, sim, um entrando no mercado, outro, porque o mercado é de tudo. Agora, outra coisa, você está falando de risco sacado, né? Como é que funciona? Vocês atuam bastante nisso, né? Atuamos bastante, a Multiplique gosta. Eu acho que quando eu falei que a gente cresceu nos últimos 12 meses, só reabrindo o cliente, nosso que era cliente de anos atrás, com um perfil de faturamento um pouco menor, outra operação é risco sacado. O risco sacado se dá de duas maneiras. Eu vou lá, encontro uma empresa âncora, né? E o cara, ele quer esticar
o prazo dele que ele paga para os fornecedores dele. Então, todo mundo vende lá para aquela empresa que fabrica conexões de cano. Não vou falar uma varejista famosa, porque essa aí não vou entrar... mas com as americanas, né? Mas assim, foi isso, né? Risco sacado que não foi lançado corretamente. Mas geralmente, quando você fala uma empresa grande, é uma empresa, uma AAA, aí, uma empresa já estabelecida. É uma boa operação, né? O caso da Americanas é que todo mundo foi dormir achando que aquilo ali não estava certo no balanço, os valores que estava, e outro dia acordaram com 30 bilhões lá de fraude contábil. Né? Então, naquele momento, o risco sacado pegou um nome feio no mercado. Mas a gente tem que entender que o que houve foi uma fraude. Vocês estavam lá? A gente, na época, tinha 1 milhão, mais ou menos, na Americanas. Bom, pouco não, mas dado o tamanho, né? Até que foram menos prejudicados. A nossa head lá de crédito não gostava do índice de endividamento de crédito. Eu respeito lá o trabalho dela. Eu falava, putz, mas é dos caras mais ricos do Brasil. Não podia ser um pouquinho mais? Não podia. Só que o dinheiro está na Suíça, né? Mas, e aí fala, aí tem a empresa grande lá, ela quer dar mais crédito para os fornecedores dela. Então, o que ela faz? Como é que funciona? De duas maneiras. Então, o pessoal vendia para Americanas com 60 dias, mas a Americanas ela não queria pagar com 60 dias, ela queria pagar com 180 dias. Esse esticamento de prazo é uma operação de risco sacado e é a que é mais procurada no mercado. Tá? Mas existe um outro tipo de operação, onde que tu só dá aqueles 60 dias iniciais. O cara vende para a Americana lá com 60 dias, 10 dias, 45 dias, e tu faz esse fomento desse primeiro prazo. Essa primeira operação é uma operação mais sadia, que costuma não dar inadimplência no mercado, é uma operação assim que, em geral, não gera problema em toda a indústria de crédito brasileira. Você tem a nota ele tem a nota fiscal, ele entregou... Ele tem, na verdade, o risco é americano, é o sacado, né? É o sacado. Só que como não estica o prazo, ele fica uma operação sadia dos fornecedores vendendo o arroz e feijão do dia a dia. Mas quando começa a esticar... Muito prazo, né? Começa a embarrigar e o valor começa a ficar grande e muitas vezes algum problema de gestão da empresa, às vezes algum problema que lá não está dando lucro, ele começa a entrar para dentro desses 180 dias e quando tu vai ver esse problema, é um problema muito maior. E aí, para o fornecedor, ele recebe à vista, com deságio, mas quem toma o risco é aquela empresa grande ali. Então, é basicamente isso. Então, você está fornecendo financiamento, na verdade, para o capital de giro dessas grandes empresas, dando dinheiro, antecipando o recebível daquele fornecedor. Exatamente. É uma boa operação, né? Para a gente que é do ramo, é um ramo que a gente... Que o risco mais ou menos baixo, né? A gente consegue alavancar, fazer bastante negócio, são empresas melhores, né? Sim. Lógico, tu está indo no risco sacado lá da operação para uma grande empresa, tu não vai dar... Tu depende só do cara. Tu vai concentrar no sacado, então tu tem que dar crédito para um tipo de empresa melhor. Mas é um negócio que nos ajuda a escalar muito o nosso negócio com valores. É uma operação bem interessante. E geralmente nesses empréstimos que vocês fazem, créditos, qual tipo de garantia vocês pegam das empresas e dos empresários? É bom a gente dividir, né, em dois tipos de situações. Existe o mercado de securitização. Securitização é o seguinte: eu vendi algo para alguém a prazo. Aquele direito creditório, que normalmente é por uma duplicata mercantil, ou um cheque, ou um cartão de crédito, essa securitização é a troca disso. Então, a garantia é o próprio recebível, né? Porém, existe o que é só crédito. Crédito, eu estou dando para o cara e ele não está me dando esses recebíveis em troca, que a gente chama de securitização. E quando eu dou um crédito, a garantia ela pode ser aval, ou ela pode ser uma alienação fiduciária, né? A alienação fiduciária vai da criatividade de cada casa de crédito aí, mas é estoque, muitas vezes é uma trava de umas contas a receber que o cara vai ter no futuro, que é as tal contas com trava de escro, mas o mais convencional é de imóveis. Tem de frota também, tem de tudo nesse mercado aí. E vocês também têm aquela parte que não tem garantia, que é o que eles chamam de clean, né? Ou na RJ quirografário. Como é que vocês balanceiam isso? Uma empresa melhor, ela tem mais clean, que é só crédito. Uma empresa pior,
ela acaba tendo só os recebíveis mesmo. Lá dentro da Multiplique, a gente divide as empresas por rating. E, tipo assim, alguém que está lá no rating H, que é o nosso pior, o cara tem que me dar um recebível aqui e a gente dá o dinheiro lá. É assim que funciona. Conforme ainda a empresa está com bastante dificuldade financeira, ele ainda tem que dar uma garantia a mais, além dos recebíveis, que a gente chama de garantia colateral. Porém, uma empresa boa, é normal que ele tenha acesso só a crédito clean mesmo, só aval mesmo, mais nada. E você participa de todos os comitês de crédito lá? Como é que funciona? Não. Também tá o tamanho que tá, não dá. Assim, desde 2011 eu não visito mais nenhum cliente na Multiplique. Acho que foi a primeira coisa que eu terceirizei. Profissionalizou, foi a parte comercial. Nunca fui muito bom comercialmente. Tinha gente que fazia bem melhor. E crédito é muito nosso negócio, né? Mas eu acho que desde 2019 que não passa. Fui largando devagarzinho, né? Mas a virada de mesa mesmo, desde 2019, eu não participo dos comitês. E fala uma coisa, e os perrengues do começo? Olha, que momento que você teve maus momentos na Multiplique? Tiveram momentos que você falou, putz, não vai dar certo, não vou fazer, ou sempre baixou a cabeça e trabalhou? Como é que foi? Teve um ano nosso, né? Que a gente perdeu toda a nossa receita de lucro. Eu até fico feliz que eu só descobri depois, quando os créditos começaram a vencer durante o ano seguinte, e ao fim do outro ano que eu descobri, eu perdi o ano passado todo. Senão você poderia ter tomado a decisão de parar, né? Podia ter tomado uma decisão de parar ou ter desanimado, mas eu acho que assim, se tu trabalha com uma carteira mais arriscada, tu perder lá uns 10% da receita, 12%, a conta do meio do factoreiro, de quem tem uma securizadora, é assim, de 12 meses do ano, um mês eu perco da receita. E é uma coisa normal, só que a rentabilidade desse negócio, ela tem que compensar esse jogo, o empresário tem que fazer conta conforme qualquer ramo de atividade. Porém, os FDICs, ao longo do tempo, conforme eles crescem, eles melhoram a carteira. Aí a inadimplência ela é bem menor e o jogo é outro. E acho que que eu Multiplique tive medo só uma única vez, que foi no coronavírus. Dia 9 de março, né, era uma segunda-feira, eu estava aqui em São Paulo trabalhando. Lógico que eu não sabia o que ia acontecer, o coronavírus, acho que foi a nossa grande virada de mesa e acho que o grande recado que a gente pode deixar aqui. Eu vi que o mercado estava muito nervoso. Na outra, a gente já foi tirando um pé, dia 16 de março, outra segunda-feira, a gente já viu que a gente praticamente parou as operações. Dia 18 ali de março, paramos tudo. Até fim de março, quando estava tudo acontecendo, a gente foi devolvendo o dinheiro para os investidores. A nossa grande virada de mesa foi naquele momento diminuir o nosso custo até o momento de poder recomeçar. E eu sempre me lembrei um negócio que um dia um empresário me contou. Ele me contou isso da crise da Dilma. Ele me contou isso em 2019. Ele falou, Ney, quem aproveita as crises para colocar as pessoas no lugar certo dentro da empresa e se reinventar dentro da empresa, sempre sai mais forte. Sim. E isso para mim foi muito marcante. Né? Então a gente aproveitou o coronavírus para mexer em peças dentro da Multiplique, para ajeitar a casa, em tomar decisões difíceis dentro da Multiplique, e essa reinvenção, essa virada de mesa deu um fôlego para a Multiplique. Acho que já era um FDIC grande antes do coronavírus, mas depois a gente cresceu ainda muito mais do que crescia antes. Hoje somos uma das maiores casas aí do Brasil. E com muito mais qualidade do que antes do coronavírus, por causa das medidas de reinvenção, de virar a mesa mesmo. Da situação, eu não preciso ter medo de quebrar. Vou usar esse limão para fazer uma limonada. E como o negócio é pessoas, né? O grande negócio foi remanejar pessoas, porque a empresa tem legado. Tu carrega um cara que ele está numa posição, tu carrega outro cara que está na outra posição, tu carrega, e a gente mexeu muito nesses legados, a gente teve coragem de fazer coisas que não teria coragem de fazer no dia a dia. Perfeito, né? Nessa época vocês, além de reduzir a receita por
ter menos operações. Vocês chegaram a tomar inadimplências, aumentar a inadimplência? A gente focou toda a nossa força para a cobrança e trazer o dinheiro para dentro de casa. É incrível, mas a gente não teve inadimplência. Parece papo fiado, mas não é papo fiado, viu? A Multiplique já teve muito problema de perda e inadimplência, como qualquer empresa do setor, mas não, no coronavírus não foi isso. Acho que a gente concentrou muita energia nisso e acabou dando tudo certo. Tá bom, Ney. Pô, obrigado, viu? Pela presença, parabéns pela sua história, sucesso. E é um prazer ter você aqui com a gente. Não, obrigado aí pela oportunidade de fomentar a nossa indústria aí no mercado. Legal que as consultorias houve, parceiros importantes nossos, as consultorias, ficamos felizes em poder participar. Tá bom, obrigado, viu, Ney? Obrigado. Pessoal, muito obrigado, nos vemos no próximo episódio e até breve.